Olá pessoal, nesse vídeo, o quarto vídeo, eu vou falar sobre alguns comentários sobre uma live do Francis Farago, da Multiversal Flaviana, no site do Christian, em que ele teceu alguns comentários sobre um artigo do Richard Kerr sobre Atos dos Apóstolos e que traria ali muitas semelhanças do Joséfo, né? Dos textos de Joséfo. Bom, ele chega a citar algumas palavras que aparecem, segundo ele, só aparecem em Joséfo e que elas são copiadas por Lucas, denunciando uma certa assinatura de Joséfo, né? Porque só Joséfo usa. E aí ele inclui essa palavra, paradidome, paradidome. É usado em Lucas capítulo 1.2. Segundo, nos transmitiram. Paradidome vem de paradosis, de tradução, tradição, tradição. Paradidome é a transmissão pela tradição. Então, segundo nos transmitiram pela tradição, os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então, aqui tradição está no sentido da testemunhos orais, né? Os testemunhos que receberam a palavra. Bom, basta entrar num Lexo aqui tem um link aqui de um Lexo de grego, né? E que você vai aparecer, ver essa palavra daí, paradidome, ela, ela, ela é citada por Platão, por Políbio, Demóstenes, vários outros autores. Que diz respeito ao uso da palavra tradição, aí quem está falando é o Richard Balkan, tá? O Richard Balkan vai falar sobre isso. Ele está falando sobre essa palavra tradição. Há uma diferença terminológica moderna usada para esclarecimento por aqueles que pesquisam a tradição oral e a história oral, e que não corresponde ao antigo uso da palavra de tradição no grego. Tá? O historiador Flávio Joséfo tem passagens que são instrutivas a esse respeito. Em Guerra Judaica, ele esforçou-se para conformar-se ao antigo ideal historiográfico da história contemporânea, escrita por alguém que participava dos acontecimentos. É nesse sentido que ele usa a palavra tradição, alguém que participou dos eventos, participante direto. Então, ele entende tradição, essa parádosis, né? Ele entende tradição como alguém que esteve lá nos acontecimentos e você vai pegar com ele as informações. E não o conceito de tradição, um conhecimento adquirido ao longo do tempo e consolidado. Não é esse conceito de tradição que ele está usando. Ele está usando no sentido de uma testemunha ocular daquela época. No sentido de uma memória coletiva ou algo do tipo. Ao declarar suas credenciais para escrever meticulosamente a história, ele refere-se à ampla participação na resistência judaica que ele, Joséfo, esteve envolvido, a sua captura aos romanos, tudo isso ele descreve nos textos, porque ele esteve envolvido nisso tudo. Chama atenção por isso, ele fala assim, descrevo tudo o que ocorreu sobre os meus olhos. Ele fala essa questão. Então, Lucas, quando usa essa tradição, primeiro, a palavra ela já era usada em outros textos por outros historiadores e poetas, não é uma palavra exclusiva de Joséfo, né? E segundo, Lucas está fazendo um tipo de historiografia que era que se fazia na época, que era consultar as testemunhas orais. Isso aparece logo no capítulo inicial do Evangelho de Lucas, né? Bom, aí vem outra passagem. Lucas não cita os essênios porque ele queria evitar competir com eles. Não. Tem uma outra explicação para ele não citar os essênios. Os essênios viviam em comunidades monásticas, isolados. Eles não circulavam pela Galileia. Os essênios eram extremamente legalistas. Então, a ideia de que competia com Jesus. Veja, tem partes da doutrina dos essênios que realmente se aproximam da de Jesus, tá? Agora, tem muitas coisas que afastam e permitem a gente dizer que não havia uma competição entre os dois, porque os essênios eles eram extremamente legalistas. E Jesus, por sua vez,
ele não era tão legalista assim, ele flexibilizava as regras do sábado, as restrições de lavar as mãos antes de comer, ele também flexibilizava isso. Ele comia e bebia com pecadores, uma postura que um essênio jamais faria, nunca ia fazer isso. O David Flusser, ele observa que nos sinóticos a expressão filhos da luz aparece apenas em Lucas 16, 8, e de uma forma que não é de todo lisonjeira, de modo que Flusser acredita ser uma referência irônica aos essênios. Então, o filho da luz, que aparece lá em Lucas 16, 8, o Flusser acredita que está fazendo uma ironia com os essênios. Há uma crítica ao separatismo essênio. Gerd Thyssen, escrevi neste livro aqui, né? Jesus Histórico, manual, na página 428, ele fala assim: embora possivelmente não houvessem essênios na Galiléia no tempo de Jesus, as tradições essênias provavelmente eram conhecidas, muito possivelmente através de João Batista, que já não estavam mais no grupo, mas não citou essênios porque não tinha muito essênio ali na ocasião. Isso é o mais provável. Bom, o argumento de Kerrer, o texto, né, que é apresentado do Kerrer, Francis Farago, né, ele supostamente corroboraria a tese de que José escreveu Atos, né? Por isso que foi colocado. Está sendo colocado nesse sentido. Está vendo essas partes todas parecidas? Isso prova que quem escreveu Atos foi Joséfo, né? Só que Kerrer não disse isso. Kerrer, ele argumenta que Lucas, quase certamente, ele conhecia as obras de Joséfo, ele leu as obras de Joséfo. E não que Joséfo escreveu Atos dos Apóstolos. Kerrer não está falando isso. E mais, ele diz que isso não seria razoável uma mesma pessoa escrever, por exemplo, Atos dos Apóstolos e ao mesmo tempo escrever as cartas paulinas, porque existem diferenças entre os dois, né? Principalmente ali quando fala da conversão de Paulo, que é descrita de uma maneira em Atos e nas cartas aos apóstolos, nas cartas paulinas, é descrita em outra. Alguns detalhes são diferentes. Então, se fosse a mesma pessoa escrevendo, não justificaria esses pequenos detalhes. Se você supor que são pessoas diferentes, quer dizer, Lucas está escrevendo Atos e Paulo está escrevendo as cartas, até pequenas variações já é mais aceitável, né? Então, o próprio Richard Kerrer, ele chama a tese de absurda de que Joséfo escreveu todos os livros do Novo Testamento, ou que seja ao menos um livro. É absurda a tese para o Kerrer. Tá? Então, quando você pega um artigo inteiro do Richard Kerrer para comprovar uma tese que Kerrer negou explicitamente, eu acho que temos aí um problema aí de metodologia, tá? O mais correto seria você dizer que Kerrer não corrobora a tese que você está querendo defender. Seria mais correto. Mas do jeito que foi colocado, parece que o Kerrer está reforçando a tese da multiversal flaviana, quando o próprio Kerrer chamou de absurda essa tese, né, que é a tese do Joseph Atwill. Né? Então, o correto seria colocar os dois pontos e não usar um autor para corroborar sua tese, quando este mesmo autor já se manifestou sobre essa tese e rejeitou enfaticamente no blog do Richard Kerr. Tá? A tese de que Lucas leu Joséfo é contestada por Alfred Plummer. Veja, ninguém está discutindo que Joséfo escreveu Atos. Isso daí é Joseph Atwill, tá? Ninguém está colocando isso. O que já houve questionamento é se Lucas leu Joséfo, né?
E é nesse ponto aí que o Richard Kerr está atacando, né? O Plummer diz que não leu, que essas evidências que tem, como eu falei, elas são evidências que não conseguem provar. Tá? Ele diz assim: o argumento mais forte usado por aqueles que defendem uma data perto do fim do primeiro século ou início do século I é a hipótese de que o autor do terceiro evangelho do Acho, Lucas, né, havia lido Antiguidades Judaicas, de Josefo, uma obra publicada em 94, e, portanto, Lucas e Atos estariam depois de 94. Mas essa hipótese, se não absolutamente insustentável, é altamente improvável. As coincidências entre Lucas e Josefo são, na maior parte dos casos, acidentais, em pessoas que escreveram independentemente sobre os mesmos fatos. É o caso da fome de Cláudio. Os dois falam em fome de Cláudio, mas não quer dizer que um copiou o outro. Né? Os dois falam do lago de Jerusalém. Só que um fala de lago de Jerusalém, o outro fala de lago não sei o quê. Eles estão partindo do mesmo ponto, mas não é que um copiou o outro, eles têm um elemento em comum. Né? E, e o outro problema é que há divergências, enquanto as divergências são tão grandes a ponto de tornar a cópia improvável. Quer dizer, o caso do censo do Quirino, que ele copiou aquilo e ainda disse que Herodes estava na mesma época. Não estava esse erro. O Teudas e o outro lá, o Judas, ele inverteu a ordem. Como é que ele então copiou? Então copiou errado, né? Então, se Lucas tinha uma narrativa correta para guiá-lo, por que ele divergiu para cometer erros? É muito razoável supor que onde Lucas difere de Joséfo, que ele tem um conhecimento independente e que ele nunca havia lido Flávio Joséfo. Essa é a conclusão aí do Plummer. Então é isso. Muito obrigado, então.